Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, pelo Espírito Santo, seja derramado em sua vida, na sua família. Você que está ouvindo e vai ouvir esta lista de ensinamentos da Palavra de Deus. Vamos começar nesse primeiro vídeo com a parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus, capítulo 13, versículo que vai do 1 ao 23. Existem na terra 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus. Existe na classificação dos seres humanos no mundo 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Agora, quero que você preste muita atenção para que você possa se autoanalisar e saber qual dessas 4 pessoas você é. Qual dessas 4 pessoas que você vai ouvir, que está na parábola do semeador, é você? Você está classificado em qual delas? Jesus pregou essa palavra do semeador, estando ele numa barca à beira do lago de Genezaré. O povo apinhava, era muita gente, então ele subiu no barco e começou a pregar a palavra. E pregou uma série de numerosas parábolas ao povo. E uma dessas parábolas foi essa parábola do semeador. O semeador saiu a semear, lançando sua semente. Algumas delas caíram na beira do caminho. Vieram as aves e comeram essas sementes. Outras sementes caíram em solo pedregoso, aonde elas logo brotaram. Estavam crescendo, mas em cima das pedras. Quando se levantou o sol, muito forte, queimou as plantas e elas morreram. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos, crescendo junto com elas, sufocaram, de modo que não produziram nada. Mas a semente da 4ª classificação, essas sementes caíram em terra boa. Então, elas produziram 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Depois Jesus explicou esta parábola em particular aos seus discípulos, o sentido, o significado, mas ele não explicava, ele não ensinava, dava a compreender o sentido das parábolas a todo o povo, mas somente aqueles que estavam próximos dele. Que você possa se aproximar de Jesus como os discípulos, a fim de entender a palavra que estamos pregando, entender a Bíblia Sagrada que você tem lá na sua casa, entender a palavra de Deus pregada nas mídias pelos verdadeiros pregadores, porque tem muitos falsos pregadores, mas tem aqueles que são verdadeiros pregadores. E como discernir? Como saber qual é o verdadeiro pregador? É muito difícil. Tem que ter a graça, o dom dos espíritos, isto é, do discernimento dos espíritos, para você saber quem é que está pregando, ensinando você. Você está inscrito, dando like, fazendo comentário, em qual canal, diante de qual pregador ou pregadora, influenciador ou influenciadora. Está compartilhando o quê? O que você está vendo. Você pode estar sendo, e muitos estão sendo enganados por falsos influenciadores e influenciadoras no mundo gospel, no mundo cristão, no mundo religioso, no mundo evangélico e católico, e entre outras falsas religiões que também estão lá. O povo está sendo enganado, eles estão colocando você e sua família. Você, quando eu digo você e sua família,
Eu não estou falando de todos, não estou generalizando, mas estão colocando o povo no colo do anticristo. Isso que você ouviu. Estão colocando o povo no colo do anticristo. Ele vai chegar e vai enganar muita gente. E todas essas pessoas que são enganadas por esses falsos pregadores nas mídias, em todos os lugares, em diversas igrejas, de modo geral, todas elas têm falsos pregadores, falsos evangélicos, falsos cristãos, falsos católicos. Essas pessoas que estão sendo seduzidas e enganadas, elas também serão como eles, e serão enganadas no futuro pelo anticristo. E todo aquele que ouve e compartilha com esses falsos pregadores, e vai compartilhando, e já foi seduzido, já está no viveiro, aonde foi preso, o que acontece? Se tornam semelhantes a eles, também falsos. Vão se perder os sedutores e os seduzidos. Infelizmente. Por isso, nós estamos pregando a palavra de Deus do original. A palavra de Deus pura, santa e verdadeira, sem amaciar o ego de ninguém. Mas pregando a verdade em Jesus Cristo, para que você seja liberto desses falsos pregadores. Eu tenho alertado várias pessoas, e entre algumas delas ficam furiosas, ficam bravas, quando nós mostramos e falamos, esse é um falso, esse é uma falsa pregadora, um falso influenciador. Se você está sendo enganado e se revolta quando nós pregamos uma verdade, condenando o seu pecado, o seu vício, seu bichinho de estimação, que é abominável e vai levar você à condenação, você fica revoltado, revoltada. O que vai acontecer? Você vai se perder, como eles, e como muitos estão se perdendo, infelizmente. Então, meus irmãos, ele explicava aos discípulos, ele revelava aos discípulos o sentido da palavra de Deus. Os mistérios do reino de Deus eram revelados aos discípulos, porque eles perguntavam, eles estavam perto de Jesus. Que você procure se consagrar a tal ponto de estar sempre perto de Jesus, para entender, compreender a palavra anunciada, a palavra da Bíblia, a palavra pregada, ensinada, para que você seja livre desses falsos pregadores, que são muitos. Pode ser um padre, um pastor, uma missionária, uma apóstola, um apóstolo, um pregador evangélico, um pregador católico, um pregador religioso, um pregador do mundo, de outras religiões, falsas religiões, que o mundo diz que não, essa é a verdadeira religião, mas é falso. Estamos anunciando o reino de Deus para que você seja livre e possa ter discernimento. Discernimento a fim de não ser enganada como muita gente já foi e está sendo. Então são 4 tipos de pessoas na terra que ouvem a palavra de Deus. E Jesus explicou, aqueles que estão à beira do caminho, que ouvem a palavra e recebem a semente à beira do caminho, são as pessoas que não entendem o que está sendo pregado, não se importam, são curiosos apenas, e vem Satanás e arranca delas a palavra. Aquelas aves que ele disse, os espíritos malignos, eles não deixam você ficar com a palavra no coração. Ele faz você esquecer. Nós estamos pregando, você passa adiante e não dá bola, não se interessa, não gosta, não entende. Satanás rouba. E vai roubando essas sementes da verdadeira palavra de Deus. E aí o que acontece? Você vai se perder. Então, é um número muito grande de pessoas que não entendem, não compreendem a palavra, não se interessa em saber o significado e se perdem. Essa é a maioria. Infelizmente. Infelizmente. A outra semente caiu no meio das pedras.
ele diz, o que caiu no meio das pedras são aquelas pessoas que têm pedras no coração, aqueles que ouvem a palavra de Deus com alegria, eles nasceram de novo, entraram na igreja no caminho de Deus, estão seguindo o caminho de Deus, são neoconvertidos, uma multidão, alegres e felizes, porém, vem a tribulação, vem a tentação, vem a prova, vem a dificuldade, a perseguição por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus Cristo, as coisas vão dando ao contrário, vem a chuva, a enchente, vem a chuva de pedra, o mau tempo, vem os revés, os obstáculos, e a pessoa desanima, ela desanima e volta atrás, desiste do caminho de Deus, abandona o grupo, abandona a igreja, abandona o caminho de Deus. Umas abandonam completamente, outras abandonam em parte, já não vão mais, ficam em casa. Você está entendendo? O que acontece? É aquela semente que o sol nasceu, esquentou, tinha poucas raízes, por quê? Porque tinha pedras lá no coração. O que são essas pedras? Dá para remover essas pedras? Sim. O que são essas pedras? Quem colocou essas pedras lá? Nesse terreno. Vocês estão entendendo? Isso acontece demais. Quanta gente desiste e volta atrás, depois de ter experimentado o dom do Espírito Santo, a graça de Deus, e outras até foram até curadas de enfermidade, tiveram seus testemunhos, deram seus testemunhos. Muitas estão assim ainda nesse processo, outras já foram embora, já desistiram. São pessoas que vão se perder, infelizmente, porque não perseveraram. Tem aquelas pedras que precisa remover, está lá no coração. O que são essas pedras? Nós vamos revelar para você. E tem aqueles que ouvem a palavra de Deus, cuja semente caiu entre os espinhos. Isto é, ele diz que esses espinhos são aquelas pessoas que a riqueza, preste bem atenção, o amor ao dinheiro, a riqueza, a busca, a ambição, a cobiça pela riqueza, querem ficar ricos, abafam aquela semente, a planta. Nasceu de novo, entrou na igreja, está no caminho de Deus, já está a tempo e continua perseverando. Mas aqueles espinhos que estão lá, que a cobiça pela riqueza, a ambição pela riqueza, querem ficar ricos, pregam a riqueza, seguem aqueles que pregam esse falso evangelho pela fé na riqueza, foram seduzidos, estão em busca do luxo, estão em busca de muito dinheiro, ficar ricos, viver um paraíso nessa terra. Sim, são enganados por esses falsos influenciadores, falsos profetas, que pregam a riqueza em nome da fé, em nome de Jesus, em nome da Bíblia. E os cuidados do mundo abafam e não deixam essa planta, ela é uma planta, não é uma semente. Cresceu, mas os espinhos cresceram junto e foram abafando e vão abafando e não produz aqueles frutos que Deus tanto deseja, que Jesus tanto quer, que é um bom caráter, um bom comportamento, uma boa conduta, frutos do Espírito Santo, paciência, mansidão, honestidade, afabilidade, temperança, fidelidade, humildade, paciência, longanimidade, que é uma longa paciência, entre outros frutos e virtudes boas, que são os frutos que Deus deseja e quer que você produza, que o cristão verdadeiro produz. Essa planta não produz. Quando é para ter paciência, não tem. Quando é para ser honesto, não é. Quando é para ser humilde, não é. Quando é para ser manso, não é, não tem, não produz esses frutos. Quando é para ser honesto, não é. Quando é para ser verdadeiro, mente. E acredita na própria mentira. Há tantas coisas que é para produzir tantas virtudes, mas não produz. Conversão verdadeira, caráter, bom comportamento, bons caminhos. Então, estão nas igrejas, estão nos ministérios, pregam a palavra, muitos pregam a palavra, se dizem até apóstolos, outros pastores, se intitulam com diversos títulos dentro de muitas e de várias igrejas. E o que acontece?
não consegue produzir esses frutos que eu mencionei para você. Quando tem uma caridade, ela é fingida. Quando tem uma humildade, é uma humildade fingida. Fazem tudo para ser visto pelos homens. Todas as boas obras que fazem, querem aparecer, mostram para todo mundo: olha o que nós estamos fazendo, esta é a obra. Já ganhou a recompensa, como Jesus disse. Mateus capítulo 5, 6, 7. No capítulo 6 ele fala: não façam isso como os falsos, os hipócritas. Eles fazem isso para se aparecer. Vai fazer jejum, não fique tocando a trombeta, falando para todo mundo, anunciando que você está fazendo, vai fazer. Ensine sim, mas não fale de você mesmo. Humildade fingida, caridade fingida. Quando fazem as coisas, boas obras, fazem para se aparecer, para mostrar para todo mundo, a fim de atrair honra e glória para si mesmo. É no ministério da pregação, é na música, é nos dons espirituais, é no ministério de ajudar, às vezes, os pobres, os órfãos. Então, meus irmãos, existe ainda outra terra, é a quarta. 4 tipos de pessoas que ouvem. 4 tipos que ouvem a palavra de Deus na terra. E agora nós vamos para a quarta pessoa. Quarta. Aquela que ouve a palavra de Deus numa terra boa. Uns produzem 30%, outros produzem 60%, outros 100%. Então, depende da capacidade de cada um e da disponibilidade no reino de Deus, a pessoa vai produzir. Porque no reino de Deus existem os grandes santos, mas existem também os pequenos santos. Existem aqueles que produzem mais e aqueles que produzem mais. Produz. Faz parte do reino de Deus. É terra boa. Vocês estão entendendo? Então são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. O que nós estamos falando, você põe em prática. Você está entendendo? Lê a palavra de Deus, estuda e coloca em prática. Procura ser como os discípulos, estar perto de Jesus, porque é o Espírito Santo que explica, o Espírito Santo que revela os mistérios do reino de Deus. E ele não faz isso às pessoas orgulhosas e distantes. Ele não faz. Porque os discípulos perguntaram a Jesus, no capítulo 3 de Mateus, onde ele fala de várias parábolas: Senhor, por que fala esse povo em parábolas? Eles não entendem nada. É porque a vocês foi dado entender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Para que se cumpra neles o que disse o profeta Isaías. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. O coração desse povo se endureceu. Por isso não podem ser salvos e libertos e ser curados. Porque eles endureceram o coração deles. Fecharam os olhos para não ver e ouvido para não ouvir. Então, tem muita gente assim, que você prega, ensina, não quer saber, não quer ouvir, não quer ver de jeito nenhum o que Deus tem para falar, o que Deus está falando. Fecharam os ouvidos, não estão de modo algum interessados em cumprir. Então tem aqueles que são os ouvintes da palavra, esses 3. Mas tem um quarto que ele é um ouvinte e praticante da palavra. Então, de 4, só um será salvo, só um será escolhido e vencedor. Só a classificação dessas pessoas. Agora vocês imaginem, de 4, um só. Então, significa que a maioria, infelizmente, se perdeu e está se perdendo. Agora, se você é, meu irmão e minha irmã, se você é um desses que está à beira do caminho, ou se você é um desses que tem pedras no coração, ou se você tem espinhos por causa dos cuidados do mundo, cuida demais do seu corpo, da sua saúde física, mas o seu corpo espiritual está debilitado. Seu corpo espiritual está debilitado. Até fica bravo quando alguém contraria você, porque você cuida bem do corpo e da alimentação. Mas e do seu corpo espiritual, da sua alma, dos seus filhos? A educação do reino de Deus. Você lê a palavra todo dia com os seus filhos? Faz oração com eles todos os dias?
reúne a família, faz sua oração pessoal, faz jejum, participa com eles em alguma congregação, em alguma comunidade, em alguma igreja. Ou você é individualista, ou você não faz isso. Em casa. Primeiro, número 1, sua oração pessoal com Deus, como os discípulos. Estar perto de Deus, de Jesus Cristo, para poder ouvir, compreender e entender o que significa a palavra de Deus que você está ouvindo, que você está estudando. Depois, com a família. Se não tem família, as pessoas que moram com você. Se não tem ninguém, então você tem a igreja, que é o terceiro, o C. A, você, B, família. C, a comunidade, a igreja. O povo aonde se reúne para louvar e adorar a Deus. É na sua igreja, na sua comunidade, em outros ministérios. Você não pode transpor essas letras, esses números. O que é primeiro é primeiro. Eu não posso, se eu não tenho oração pessoal com Deus, se eu não sou como os discípulos que andam com Jesus, que tem essa intimidade com Ele, como é que eu vou levar a minha família para a igreja? Eles vão receber alguma coisa? Nada. Tem que começar já com você, com o responsável da casa. Tem que começar com você. Oração pessoal, oração familiar, oração comunitária. Eu posso ter oração comunitária, participar com a minha família ou com meus amigos, mas não ter essa intimidade que os discípulos tinham. Tem que ter, para você poder entender a palavra de Deus. Senão o demônio fica como aquelas aves arrancando, roubando essas sementes. Fica como à beira do caminho, como quem tem pedra no coração. Não quer remover aquela pedra. Essas pedras são bichinhos de estimação, pecados de estimação que você não quer abandonar, não quer deixar de jeito nenhum. Quer seguir o caminho de Deus, mas está em conformidade com o mundo. Está de acordo com o mundo. É como eles são. Faz a mesma coisa. Apesar de ser uma pessoa religiosa e se considerar um cristão, até verdadeiro, mas não é. Quando vêm as provas, a tribulação, a tentação, você sucumbe. E aí as coisas acontecem e você desiste do caminho de Deus. E quantos desistiram? Estamos pregando às pessoas que desistiram. Sim, desistiram do caminho de Deus, porque veio aquele sol quente e queimou você. Essas pedras precisam ser removidas. Se não forem removidas, você sempre vai tropeçar. Sempre vai tropeçar e desistir. Não vai conseguir perseverar. Você precisa perseverar. É pela perseverança que você vai alcançar a salvação eterna. Irmãos, nós vamos para o outro vídeo, a fim de continuar o ensinamento da palavra de Deus. São muitos ensinamentos importantes. E nós começamos aqui pelo capítulo 13 de Mateus, a respeito da palavra do semeador, dizendo a você que existe essas 4 classificações de pessoas que ouvem a palavra de Deus no mundo inteiro. Nas igrejas e no mundo inteiro, nas mídias, 4 classificações. Só uma delas será salva. Só uma delas será vencedor. A maioria não. Você está entendendo? Então, de 4, uma significa que vai ser salva, que vai ser liberta, que vai morar em um novo céu e uma nova terra, e ser herdeiro das glórias celestiais. E as outras 3 serão condenadas. É isso que você está ouvindo. Mas vamos para o outro vídeo, a fim de continuar estes ensinamentos de Deus. Amém?